Olá, eu sou Ana Paula Jesus Nunes, sou graduanda de Pedagogia da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e bolsista do Programa de Educação Tutorial e cofundadora do Coletivo de Mães da UFBA. O meu trabalho é do eixo Maternidade e Universidade, e o título é Universidade como Espaço de Identificação para Mães, um desafio político. Eu trago isso enquanto um relato de experiência com o objetivo de descrever algumas ações do coletivo de mães da UFBA e como a gente tem tentado construir algumas estratégias de permanências de mães dentro da universidade com, como uma forma de entender o espaço da universidade como pertencente também, como um lugar de reconhecimento para as mães. Né? Então, eu trago, sim, o debate acerca dessa ação de coletivizar, de ser uma rede de apoio, né, nos coletivos maternos, em especial do coletivo de mães da UFLA. E eu trago como uma referência teórica um artigo, o prelúdio de um artigo do Salgado de 2023, que se chama O Habitat e Significado do Não Lugar como Espaço Político e Performativo Concreto, que Salgado ele traz, né, nesse prelúdio um jogo que vai identificar alguns lugares em que as pessoas não se sentem pertencentes ou não reconhecem aquele lugar como um lugar de possibilidade, né? E aí eu trago isso como um debate também para que se entender como as mães não reconhecem a universidade enquanto esse lugar, né? E esse lugar ele é definido como um habitat não significativo, porque esses lugares, né, a universidade, em especial a UFBA, por não ter uma política que seja para as mães, a não ser o regime domiciliar, que é para as pessoas que precisam exercer isso fora da universidade, que não é especificamente para as mães e também acaba atrapalhando o próprio pós-parto. Então, a gente não tem uma política que seja voltada especificamente para as mães. Nós temos o serviço creche e o auxílio creche. Então, a gente tem tentado buscar, dentro dessa política da creche, o aumento de vagas e espaços de contraturno, além de fraudários que não têm nenhuma unidade dentro da UFBA, para que as mães consigam ter um espaço em que possam, além de ter um espaço para as crianças, e que consiga ter a dignidade de trocar essas crianças dentro da universidade, né? Trago também um capital cultural acerca na necessidade de se pensar, né, do pano de fundo das mães periféricas e esse lugar de não reconhecimento ou de não significativo, né, que a universidade é para essas mães. Então, através dessas ações do coletivo, de se pensar a maternidade como uma performance política, então a gente tem, através do coletivo, tentado buscar essas estratégias de permanência para que a gente também consiga, dessa forma, democratizar o ensino superior, pensando que essas políticas educacionais, que vai desde o simbólico ao material, como o aumento de cotas, aumento não, como a inserção de cotas e o aumento de vagas para as mães nos editais, e se pensar na média também que é necessário para acessar algumas bolsas dentro da universidade de iniciação científica, e pensando também na pós-graduação, que há uma necessidade de uma pontuação que seja pensado para pessoas que têm filhos, especificamente as mães, que são as responsabilizadas pelos cuidados das crianças. Então, a gente consegue entender que, a partir daí, através dessas ações, a gente consegue democratizar o ensino, porque a gente consegue fazer com que as mulheres consigam pensar na universidade, as mulheres com filhos pensem na universidade como um lugar de possibilidade. Então, eu acredito que essas ações que a gente tem dentro dessa rede de apoio, que é o coletivo de mães, pautando especificamente o coletivo de mães da UFBA, é através dessas ações que a gente vai tornar a Universidade Federal da Bahia um espaço em que as mulheres se reconheçam. É um desafio, ele é político, mas que a gente tem tentado construir isso. A estrutura do relato de experiência. O objetivo. Descrever como o coletivo de mães da UFBA tem buscado estratégias de permanência universitária para estudantes com filhos. O objetivo do relato. O intuito desse relato é introduzir o debate acerca de como a ação de coletivizar, em especial as mães universitárias, tem tentado construir a percepção de pertencimento para essas estudantes. A descrição da experiência. Salgado 2013 e não 2023, como eu havia falado, no prelúdio do seu artigo O Habitat e Significado do Não Lugar, como espaço político e performativo concreto, demonstra como construir o nosso habitat não significativo. Lugares que, ainda segundo o autor, são aqueles que não escolhemos e está ou não nos identificamos durante a trajetória de vida por motivos de escolhas pessoais, medo ou preconceito. Nesse sentido,
À luz dessa teoria, em conjunto com o que aborda Bourdieu, 1977, sobre o capital cultural, e a Federici, em 2017, acerca do trabalho reprodutivo, o coletivo de mães da UFBA, em seu primeiro ano de atividades presenciais, tem tentado construir significativas ações a fim de trazer a maternidade ao cerne da questão sobre permanência estudantil. Assim, o coletivo tem pautado sobre a urgência de se pensar na estrutura física universitária, a exemplo de faldários e espaço de convivência nos turnos de aula e contraturnos da creche, etc., e políticas educacionais, a exemplo de cotas em editais, licença maternidade, etc., a fim de democratizar de fato o ensino superior, uma vez que as necessidades atinentes das mães são os maiores fatores que influenciam na desistência do curso, para além de acarretar na decisão de mães que ainda não ingressaram em um curso de graduação, não reconhecer a universidade pública como um espaço possível de acesso. Análise crítica. Pautar a maternidade como essencial para o debate de democratização do ensino superior e construir uma agenda política dentro da UFBA tem sido o compromisso do coletivo de mães da UFBA, e dado ao fato que, em maior parte, são as mães que ficam responsáveis pelo trabalho invisibilizado de cuidados dos filhos, tensionar que essas estudantes precisam de ações efetivas para permanecerem nos cursos e que essa trajetória sejam equânimes a estudantes sem filhos tem sido essencial para esse sentimento de pertencimento afetem também as mães dentro da nossa universidade. Resultados. Analisar as políticas de permanência na UFBA tem sido a preocupação do coletivo de mães da UFBA, sendo essencial analisar se essas estão comprometidas com a integração estudantil materna, se estão colaborando com a relação de pertencimento do lugar da universidade. Essas foram as referências que utilizamos para esse relato de experiência. Muito obrigada.